Análise aqui do resultado do concurso do CNU. Mais uma vez, os alunos do Médico Concursos, né, estão de parabéns. 12 primeiros lugares em cargos exclusivos para médicos no concurso do CNU, né, principal concurso hoje dos cargos federais, né, realizados a versão 2, né, João? Exatamente, Rodrigo. O Médico Concursos que virou referência aí para concursos médicos federais de alto nível, né? E aí, engraçado é que o ano passado a gente começou a falar, aliás, desde a primeira versão do CNU, que a gente vem destacando esse formato diferente que veio para ficar de selecionar servidores, né? O governo vem sinalizando aí, fez o primeiro teste na versão 1, Banca SES Gran Rio. Que tivemos aprovados, né? Que tivemos aprovados, inclusive para o cargo de auditor fiscal do trabalho. E aí vem uma segunda versão, né, já com mudança de banca FGV, em que o governo, ele reforça ali que o CNU veio para ficar, o Enem dos concursos, né? E aí, a gente, o ano passado, cantou essa pedra de que viriam cargos médicos, trouxe a possibilidade do médico blindar a sua carreira e até mesmo acumular, né, os cargos que vieram no CNU com outro cargo público. Muitos fizeram isso e o resultado está aí, né? Quem acreditou no nosso direcionamento lá atrás está aí hoje aprovado, comemorando, já pensando na escolha de lotação. João, você como nosso arquiteto da aprovação, o que é que você atribui a esses 12 primeiros lugares de médicos, né, que utilizaram a metodologia do Médico Concursos e foram aprovados no concurso do CNU, um concurso tão concorrido, né, com vagas por todo o Brasil, né, e concentração ali em Brasília, nas capitais, mas médicos de todo o Brasil que fizeram esse concurso? Acho que a palavra que define esse número recorde aí de aprovações, eu acho que não foi qualquer aprovação, né? Acho que 12 primeiros lugares aí em cargos, dos mais diversos cargos médicos, reforça uma metodologia que foi criada lá atrás para o concurso da Perícia Médica Federal, mas confirma o que a gente vem falando há muito tempo, né? A necessidade do médico se preparar de forma antecipada, pré-edital, né? Não dá para estudar para concurso público, que é um mundo diferente do mundo da residência, estudando ali numa janela de 60 dias. Não é assim que se estuda para concurso. Então a aprovação ela se constrói lá atrás, entendendo as matérias que a gente não vê na graduação, se familiarizando com essas matérias. Então a aprovação desses alunos não foi construída com a publicação do edital do CNU, foi feita lá atrás com o direcionamento do Médico Concurso de que a preparação precisava ser antes, pré-edital. E foi assim que a gente fez, né, com a prova CNU. Então, a aprovação veio dessa preparação pré-edital. Você que está vendo esse conteúdo aqui, eu quero deixar uma mensagem importante. A própria ministra, né, Esther Dweck, do MGI, do Ministério da Gestão e Inovação, já avisou que essa é a metodologia que vai continuar vigente para os cargos federais. A nossa ideia é que a gente possa deixar tudo pronto para que essa política se torne uma política permanente. E é nessa lógica que eu acho que toda política permanente deve ter, como foi o Enem. Faz a primeira edição, aperfeiçoa para a próxima, aperfeiçoa, até que o momento ele fica tão tranquilo que você entra num certo voo de cruzeiro aí, tranquilo para permanecer. Estrategicamente, o ano de 2026 não vai ter concurso, mas é como o professor João está dizendo aqui, quem começar a se preparar de forma antecipada, né, vai garantir a aprovação no próximo concurso. Lembrando que esse é o padrão dos concursos federais, né, para médicos e também para os outros cargos, IBAMA e etc. Vários outros órgãos militares. A probabilidade é que continue os grandes concursos realizando seus concursos separadamente, e a gente fala de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Perícia Médica Federal, Receita Federal. Esses cargos podem continuar tendo seus concursos específicos, mas a grande maioria dos outros cargos federais vão vir, né, no CNU 2027, e aí quem quer se preparar de forma antecipada, o momento é agora, né? A gente está em 2026, então pode ser que seja uma janela de 1 ano e alguns meses para se preparar para o próximo concurso. Então é se preparar de forma estratégica, e aí o ponto principal hoje, quando a gente analisa os nossos aprovados, é começar a estudar de forma antecipada, na fase pré-edital, e entendendo o concurso. E esse concurso, João, privilegiou muito, né, todo o direcionamento que a gente dá aos alunos, que é entender que esse concurso não é uma prova de residência médica, entender que esse concurso vem com muita questão de legislação, muita questão relacionada à saúde do trabalhador, à legislação do SUS, assuntos que estão relacionados ali à atividade da profissão que está sendo selecionada no concurso. Então isso faz uma diferencial grande, e esse direcionamento a gente dá de forma muito direcionada e com excelência, graças a Deus, para os nossos alunos, e aí está o resultado. Parabenizar novamente, né, todos os alunos, principalmente os 12 primeiros lugares, né, em diversos cargos aí do CNU. Agora, João, você acredita que vai ser esse padrão mantido nos próximos editais, que é realmente uma mudança de paradigma dos últimos anos para cá, ou há uma perspectiva de retornar ao modelo anterior de prova? Então, tanto na primeira versão quanto na segunda versão do CNU, o governo ele não obrigou nenhuma instituição, nenhum órgão a aderir ao CNU. A adesão foi voluntária, tá?
mas você pontuou muito bem carreiras estratégicas, né, como a PRF, PF, PMF, Receita Federal do Brasil, são carreiras que a exigência para o exercício daquela função, daquele cargo, exige uma preparação isolada, né? Então, o cargo ele é muito técnico. Não dá para fazer uma preparação ali holística como é a prova do CNU, né? Então, por mais que existam assuntos coincidentes, aquele órgão, aquele departamento precisa selecionar um servidor ali que esteja antenado às atualizações e atribuições do cargo, né? Foi assim com a prova da PMF. Se a gente olha, né, a prova da PMF, que foi um concurso isolado, assim como da PRF, a gente percebe que aquele concurso, aquela banca, quer selecionar um perfil de servidor atualizado, com as normas, né, entendendo as atribuições do cargo, né, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. E não tem como você fazer isso no CNU, porque o CNU são vários concursos, né, em um só. Né? Então o governo, através de uma prova única, seleciona médicos para mais aí de 30 órgãos. Né? Não tem como colocar a PMF nesse bojo, porque a exigência do cargo da PMF exige conhecimentos mais técnicos. Aí não tem como você exigir isso para um médico, por exemplo, que vai atuar no Ministério da Defesa, por exemplo. Ou para o médico que vai atuar, sei lá, na Fundação Guimarães Rosa, ou no Hemocentro, no Comando da Marinha, né, no Comando da Aeronáutica, que são cargos ali mais administrativos. Então, por conta disso, a PMF segue aí, muito provavelmente, junto com a PRF, com a PF, em concursos isolados, né, porque há uma necessidade de você filtrar um padrão de servidor. João, e qual é a dica que você deixa aqui para quem, né, perdeu a janela de oportunidade, né, de 2026 do concurso do CNU e quer se preparar para o próximo concurso de 2027, além dessa questão de estudar de forma antecipada? A gente está falando de 1 ano e poucos meses para o próximo provável concurso, né, que o governo está ali fazendo no meio do ano. Qual é a dica, além dessa questão de estudar pré-edital? Eu acho que a primeira coisa, e eu falo sobre isso aqui muito, né, no meio de concursos, a preparação para um concurso público exige o conhecimento do terreno, né? Como é que você faz isso? Analisando a prova anterior. Então, você está imerso aí num mundo chamado residência médica e você está colocando o pé em um outro mundo chamado concurso público, né? Então, visita o que foi a prova do primeiro CNU, visita o que foi a prova da versão 2 do CPNU, né? Porque você vai começar a entender a importância de se preparar de forma antecipada para edital. Tem muito assunto ali que a gente não vê na graduação, tá? Então, eu acho que é pontuar isso e, além disso, revisitar o que foi o edital do CNU versão 1 e o que foi o edital do CNU 2, porque entendendo o que é que foi exigido no edital e como é que foi a prova, você vai sozinho perceber a importância de começar a se preparar antes. E quando eu falo se preparar antes, quando a gente fala, né, numa janela ali de 1 ano, já que o próximo CNU, a versão 3, está prevista ali para 2027, a gente fala de começar a preparação agora, né, porque a gente já está entrando em março de 2026 e a gente sabe que o ano está voando já, né? Os meses passam muito rápidos. A prova CNU, né, traz ali uma metodologia de simulados mensais até a prova. E se você olhar para o que foi a janela do CNU 2, você vai perceber que entre a prova e o resultado agora foi aproximadamente 1 ano. Né? Então, uma janela parecida que pode acontecer no ano que vem, 2026. Então, a hora de começar a se projetar para a versão 3 do CNU 2027 é agora, entendendo o que foi as provas anteriores e o que foi os últimos editais. Não tem como não ser assim. Para você que está vendo esse vídeo aqui e ainda não entendeu bem o que é o CNU, Concurso Nacional Unificado, eu vou fazer um paralelo aqui com outras provas, né, que mudaram o paradigma das seleções no Brasil. Então a gente teve primeiro o Enem, né, que mudou aquele cenário, né, da nossa geração aqui, dos vestibulares por faculdade, cada faculdade com seu vestibular. Na época foi uma confusão, né, muita gente gostava, criticava, enfim, mas é um padrão que é praticamente irreversível, né? É a instituição do Enem por todo o Brasil, nas principais universidades. Depois houve uma acomodação e a prova é totalmente diferente do que eram os vestibulares antes do Enem. Depois a gente vem com esse mesmo padrão para a seleção, relacionado à seleção da residência médica, e agora, né, esse padrão criado para a seleção dos concursos públicos federais. Então, é um padrão, né, que vai se manter, independente de gestão, independente de governo, porque é uma metodologia, né, que já vem testada em outros processos seletivos e que visa exatamente você conseguir fazer uma prova que mais pessoas consigam fazer de âmbito nacional, dando mais acessibilidade a pessoas que moram em regiões mais distantes para poder participar do concurso. Né? Imagina um concurso anterior desse que você teria que visitar para Brasília. Você, como médico, está assistindo aqui o vídeo, muito provavelmente tem condições de fazer uma viagem dessa com tranquilidade financeira. Mas quantos não conseguiriam fazer essa prova tendo que viajar? É que nem na nossa época de vestibular de medicina.
você praticamente não conseguia participar de 2, 3 vestibulares, porque as datas chocavam e tinha toda a questão logística, gastar dinheiro. Se você queria ir para São Paulo, para o Rio, hoje não, você faz uma seleção a nível Brasil e os melhores vão ocupar as melhores vagas. Agora, esse padrão que vem para o concurso público, para os concursos públicos nacionais, e a tendência é manter esse padrão. É uma coisa que é praticamente irreversível, e aí você precisa entender que essa metodologia veio para ficar, e aí fazer como o professor João está dizendo aqui, é estudar os 2 editais anteriores, é estudar as 2 provas para entender o modelo da prova, já entendendo desde o início que não se trata de uma prova de residência médica, é uma prova totalmente diferente, né, visa selecionar o servidor público, né, diferente de uma seleção para residência médica, e aí, a partir disso, começar o estudo direcionado para o concurso, conseguir uma dessas vagas, para que você possa adquirir todos os benefícios que a gente comenta tanto aqui no Médico Concursos, mais previsibilidade na carreira médica, estabilidade, né, e os benefícios de um servidor público, sistema de previdência próprio, 13º salário, férias remuneradas, né, toda aquela segurança. Isso, lembrando que você, como médico, pode ter até 2 vínculos públicos e também continuar exercendo a medicina na iniciativa privada. Para finalizar aqui, eu quero reforçar os parabéns, né, e dizer que essa vitória é de cada um, né, de cada médico, de cada médica, né, que se dedicou, tomou a decisão de melhorar a sua carreira médica através de um bom concurso público. Nós estamos aqui apenas como uma ferramenta, né, de auxílio, de direcionar, de facilitar o caminho da decisão de passar no bom concurso público até a aprovação, o que ocorreu novamente nessa metodologia já validada. João, encerra aí, né, essa avaliação do resultado, dando os parabéns também aos nossos alunos. Veja, eu sei que tem muita gente que está começando agora, né? Então, está sendo o primeiro concurso, a primeira aprovação, ou não conquistou a aprovação na PMF, bateu na trave, mas conquistou agora a aprovação no CNU. E olhando para trás, eu comecei minha carreira nesse mundo exatamente assim, né? Fazendo concursos, conquistando aprovações e migrando de um concurso para outro, né? Escolhendo ali aqueles que eu me adaptei melhor, me encontrei no plano de carreira. Então, que você não entre numa zona de conforto, que você não se acomode. Vão vir novos concursos de alto nível, e quando eu falo de alto nível, não é porque é difícil passar, não, mas porque traz ali um plano de carreira muito bom para o médico, uma boa remuneração, que é o caso aí do próximo concurso da PMF. Então, não se acomode com essas aprovações, né? É o recado que eu tenho para você, tá? Vem muita coisa boa pela frente, muito concurso bom, continue estudando, né? E deixe para se acomodar quando você estiver ali em 2 cargos, padrão ouro. Isso vai acontecer em algum momento da sua carreira se você continuar. O segredo é não desistir, continuar, né? Regular e sempre. Excelente. Persistência no estudo e seguindo até você conquistar os melhores cargos públicos paramédicos do Brasil, contando sempre com a nossa força aqui, que nós somos especialistas nesses concursos públicos. Forte abraço e até a próxima.